Liturgia diária. Primeira leitura. Oséias, capítulo 10, versículos do 1 ao 3 e do 7 ao 8 e 12. Leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós, e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 104. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é vosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Evangelho. Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do dia. Concílio Vaticano II. Documento Lumen Gentium. Jesus enviou estes 12.
A missão divina confiada por Cristo aos apóstolos durará até o fim dos tempos, uma vez que o evangelho que eles devem anunciar é em todo o tempo o princípio da vida na Igreja, pelo que os apóstolos trataram de estabelecer sucessores nesta sociedade hierarquicamente constituída. Assim, não só tiveram vários auxiliares no ministério, mas para que a missão que lhes fora entregue se continuasse após a sua morte, confiaram a colaboradores imediatos, como em testamento, o encargo de completarem e confirmarem a obra começada por eles, recomendando-lhes que velassem por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os estabelecera para apacentarem a Igreja de Deus. Estabeleceram assim homens com esta finalidade e ordenaram também que após sua morte o seu ministério fosse assumido por outros homens experimentados. Entre os vários ministérios que na Igreja se exercem desde os primeiros tempos, consta da tradição que o principal é o daqueles que, constituídos no episcopado em sucessão ininterrupta, são transmissores do munus apostólico. E assim, como testemunha Santo Irineu, a tradição apostólica é manifestada em todo o mundo e guardada por aqueles que, pelos apóstolos, foram constituídos bispos e seus sucessores. Portanto, os bispos receberam, com os seus colaboradores, os presbíteros e os diáconos, o encargo da comunidade, presidindo em lugar de Deus ao rebanho, de que são pastores como mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado, ministros do governo. E assim, como permanece o munus confiado pelo Senhor, singularmente a Pedro, primeiro entre os apóstolos, e que ele devia transmitir aos seus sucessores, do mesmo modo permanece o muno dos apóstolos de apacentar a Igreja, o qual deve ser exercido perpetuamente pela sagrada ordem dos bispos. Ensina, por isso, o Sagrado Concílio que, por instituição divina, os bispos sucedem aos apóstolos, como pastores da Igreja. Quem os ouve, ouve a Cristo. Quem os despreza, despreza a Cristo e aquele que enviou Cristo.